E, pessoal, eu quero seguir aqui no nosso 3 em 1. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, abriu a reunião de ministros de Comércio e Investimento do G20 em Brasília. E durante o discurso, Alckmin cobrou das economias mais avançadas apoio técnico e financeiro para que nações em desenvolvimento possam se adequar. Vamos com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente agora. E o vice-presidente cobrou reforço nesse momento de transição, Bruno? Reforço financeiro, inclusive, viu, Evandro? Te conto mais agora sobre o aquecimento global para que justamente as nações desenvolvidas consigam ajudar com recursos financeiros. Justamente, isso foi uma cobrança de Geraldo Alckmin, que disse que o desenvolvimento econômico ele tem que ser sustentável e inclusive. O Alckmin chegou a falar também sobre um comércio equilibrado, sem as barreiras. Inclusive, isso vai ser uma grande transformação que vai gerar muitas oportunidades, mas que é necessário uma tarefa no coletivo. Vamos ver então o que disse hoje um pouco mais cedo na abertura do evento com vários representantes, o ministro do Comércio, Indústria e também vice-presidente Geraldo Alckmin. É fundamental que as economias mais avançadas colaborem com apoio técnico e financeiro para que os países em desenvolvimento possam acompanhar as transições que os tempos atuais exigem, sobretudo para a inclusão social e o enfrentamento da emergência climática. A cooperação internacional é a chave para garantir que nenhum país seja deixado para trás. Evandro, Alckmin ainda relembrou o seguinte, que o G20 é uma ótima oportunidade, uma oportunidade única, aliás, de liderar as discussões para o desenvolvimento econômico, assumindo compromissos com a sustentabilidade social e ambiental. O evento que acontece, inclusive, no Rio de Janeiro. Estávamos comentando sobre o Rio de Janeiro. Até o dia 20 de novembro, esse evento da cúpula do G20 acontece no Rio de Janeiro com várias discussões e entre elas sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Estão em busca de recursos para combater, para fazer esse investimento. E aí, Geraldo Alckmin relembra esse compromisso e que seja uma única oportunidade para colocar em discussão. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Gustavo Segré, como é que você avalia essa cobrança, entre aspas, que está sendo feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin? Sem sentido. O que ele está tramitando é... Por quê? Por favor, vocês que têm dinheiro, me deem grana, que eu não tenho dinheiro para continuar gastando o dinheiro que não tenho. Não tem um controle fiscal, é um sério problema, seríssimo problema, o governo não quer entender, não está nem aí com nada dessa gastança, e aí então vamos pedir dinheiro àqueles países que têm. Qual é a responsabilidade? Por quê? De novo, vou citar um exemplo. Agora, o governo Milei pegou 8,8 bilhões entre o Banco Mundial e o BID, para questões dessas que está precisando o Alckmin. É simples. E por que o Banco Mundial e o BID deram 8,8 bilhões de dólares para a Argentina? Porque está fazendo um bom trabalho fiscal. Não estou falando nem de ideologia sequer. Estou falando de um bom trabalho fiscal, cuidando do dinheiro público. E quando você cuida do dinheiro público, então organismos internacionais e eventualmente países desenvolvidos dizem, ok, eu vou te ajudar, porque eu estou vendo que você tem responsabilidade com o dinheiro. Então alguém quer tirar dinheiro de alguém que tem para dar para quem não tem e não fez nada para merecer esse dinheiro. Agora, 5h28, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos. Eu quero saber de você, Fábio Piperno. Essa cobrança do vice-presidente da República não faz sentido quando você não estaria cumprindo com as suas próprias questões fiscais, quando você não estaria empenhado em resolver também a sua gastança, como coloca aqui o nosso amigo Segré? Ele não fez um pedido de dinheiro para o Brasil, né? Ele falou, inclusive, em países em desenvolvimento, que são muitos. O Brasil, inclusive, tem conseguido captar bastante. Acho até que o Brasil nem precisa reclamar muito em relação a isso. Tem chegado aí bastante dinheiro para novos projetos, até para o Rota da Integração veio bastante, também do BID, de outros organismos. Então, agora, eu acho que não adianta ficar também
imaginando que vai chegar tanto dinheiro, não só para o Brasil, mas para os outros países, até porque os países ricos também não vivem um momento exatamente de bonança. Não sei, na China, um ou outro país oriental, não? Mais ou menos. Exatamente. Enfim, os Estados Unidos estão gastando o que pode e o que não pode com guerra. E, na outra ponta, inclusive impondo taxações maiores a produtos que são de outros países, produtos importados, produtos principalmente de países que eles consideram hostis. A Alemanha está com crescimento abaixo de zero, está com crescimento negativo. A Europa vive também um momento difícil. Então, não é, assim, um momento de bonança mundial. Não adianta ficar fazendo esse tipo de exigência, porque realmente não vai pingar muita coisa. Ô Zé, não sendo um momento de bonança mundial, é difícil passar o chapéu, porque pode não entrar muita moeda? O discurso tradicional do Brasil é o seguinte: o Brasil não está fazendo reflorestamento. O Brasil está protegendo as nossas florestas, sim, apesar de alguns dizem por aí que o Brasil está devastando. Não, está protegendo. Nós temos uma grande produção de soja, não é preciso aumentar. Se o Brasil aproveitar toda a área plantada, já é um exemplo mundial de explosão de produção. Então, não usa toda a área utilizável. Então, não precisa devastar. E o Brasil diz o seguinte: quem critica o Brasil, a Europa e outros estão preocupados e falando em reflorestamento. Se refloresta, é porque lá atrás cortaram as florestas. Aí diz assim: todos desenvolveram. E o custo disso é exatamente o processo de desenvolvimento que tirou florestas. Então, agora chegou a nossa vez de desenvolver, todo mundo vem em cima e quer que o Brasil fique parado no tempo. Alguns estados aí, eu já conversei com governadores, por exemplo, de Roraima e do Amapá, e dizem que não governam o estado, governam 10%, porque o resto é floresta e é só problema, não tem absolutamente nenhuma atividade. Então, o governo, diante disso, é o seguinte: isso tem um custo, isso custa dinheiro, isso custa desenvolvimento, então que nos paguem. A dificuldade está exatamente em organizar esse discurso no Brasil e que a Marina não sabe fazer, que tem aquele ar piegas e tal, mas não tem prática. E é verdade, isso pode virar ativo, isso pode virar dinheiro sim. Precisa só organizar e dizer: olha, então paguem pela conservação aqui. O que não pode é proibir o Brasil de progredir, de desenvolver. Aí é uma pena dura demais. Todos os continentes se desenvolveram, né? Os Estados Unidos, às custas de... Nem vou citar aqui, mas nos filmes faroeste a gente via e aplaudia quando chegava a cavalaria matando o índio, ocupando as terras. Sim, era um momento, não estou nem condenando, né? Mas agora chegou a nossa vez de desenvolver. Então, que nos paguem, isso é um ativo. Olha, eu quero aproveitar e somar mais uma camada dessa história antes de passar para você, Gani, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou e ele voltou a repetir a possibilidade da proposta de taxação dos super ricos ali na reunião do G20. Eu vou conversar com a Marília Ribeiro, que é quem vai trazer os detalhes para a gente agora. Fala aí. Isso mesmo, Evandro. O ministro, que participa do grupo das 20 maiores economias, ele voltou a defender a taxação dos super ricos. Ele disse que mudanças nos padrões de produção e circulação criaram uma nova realidade econômica global que provocaram concentração de renda e riqueza. Além disso, o ministro também citou a questão das mudanças climáticas, que, segundo ele, é uma realidade e que ameaça a vida humana. Para ele, é preciso aumentar o financiamento climático e também facilitar transações energéticas rápidas e equitativas. O Brasil encerra o seu mandato na presidência do G20 em dezembro deste ano e quem deve assumir é a África do Sul. Evandro, e para a gente finalizar, o ministro Fernando Haddad, no início do próximo mês, ele deve passar por 5 capitais europeias, onde ele deve cumprir uma série de agendas. Essas informações são do jornal O Valor Econômico. Essa viagem deve, de fato, acontecer no início do mês, porque na segunda quinzena do mês de novembro acontece o G20. Esse encontro vai acontecer lá no Rio de Janeiro, Evandro. Então, para o próximo mês, o ministro deve também voltar a viajar e ir lá para a Europa.
Obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Ô, Alan Gani, então a gente tem um combo agora para você. De um lado, o vice-presidente da República cobrando, então, que os países ricos auxiliem, de certa forma, os países em desenvolvimento. De outro lado, o ministro da Fazenda falando mais uma vez sobre a taxação dos super ricos. E aí, que toalha de mesa que você vai costurar para a gente aqui agora? Para a gente sentar e tomar o nosso café da tarde aqui no nosso 3 em 1 com quem nos acompanha. Bem objetivamente, se o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou especificamente em relação ao Brasil, basta a gente fazer a nossa lição de casa, que significa responsabilidade fiscal, segurança jurídica, que o dinheiro naturalmente vem diante do potencial mercado consumidor do Brasil. Agora, Geraldo Alckmin fala de uma maneira mais geral, né? Dizendo que os países desenvolvidos devem financiar os países emergentes em desenvolvimento. A fala é retrógrada e se conecta com a fala do Haddad. Em que sentido? Na fala de Alckmin está embutida a ideia de que o país desenvolvido só é desenvolvido porque existe um país pobre. Aquela visão do explorador, né? Do colonizador com o colonizado. Não é verdade. Se a gente pegar, por exemplo, a África em 2022 recebeu 85 bilhões de dólares, transferências de nações desenvolvidas. Pergunta se desenvolveu. Não desenvolveu. A África é um dos países que mais... A África é um dos continentes que mais recebem recursos do mundo desenvolvido. E não desenvolve. Por que não desenvolve? Porque não tem estrutura interna, porque falta capitalismo lá. Este que é o problema. Da mesma maneira que os países árabes em torno de Israel também não desenvolvem. Por que Israel desenvolve e o resto não? Não é uma questão de que o mundo desenvolvido está explorando o mundo subdesenvolvido. É muito mais as razões internas, corrupção, regimes autocráticos, do que essa visão, né, anticapitalista. Da mesma maneira, a ideia de Fernando Haddad. Só tem pessoas ricas, por quê? Porque tem os pobres, né? Os ricos estão explorando os pobres. Você vai gerar um imposto, vai desincentivar a produção e vai aumentar a pobreza. O que tira países da pobreza e pessoas da pobreza se chama economia de mercado, capitalismo. Que foi, Piperno? Vi que você discordou aí do Alan Gani. O secretário tá batendo palma. Primeira coisa que... Você não quer vai gerar um corte. Você não quer se sentar nesse café da tarde conosco. Vai gerar um corte à lá Pablo Marçal. Olha a referência. Em cortes ele é muito bom. Vamos lá, um momento Jack o Estripador. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, não é só o capitalismo que gera riqueza. Não é só, por exemplo, o que o Alan falou, por exemplo, em autocracias e tal. Por exemplo, eu cito várias autocracias que ficaram ricas. Corrupção, né? Não, você pega, por exemplo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, eu não queria o regime deles, de nenhum deles para o meu país. Mas aí está falando petróleo puro, é petróleo. Mas aí que está o negócio, então... Mas tirou, na média, a população da pobreza? Gera uma baita desigualdade. Não, mas é óbvio que é uma baita desigualdade, mas de fato, assim, o nível econômico da população melhorou. Sim. Da África, que é uma desgraça, né? Um continente paupérrimo. Mas também é verdade que nos últimos 20 anos as taxas médias de crescimento da África são maiores, por exemplo, do que do continente americano, da própria Europa, perdendo só para a Ásia. Melhorou. Até porque as instituições começaram a melhorar. A África, não podemos esquecer que tem países muito jovens. O grande movimento de libertação dos vários países tomou impulso a partir dos anos 60. Até então, eram colônias que sustentavam a bonança, principalmente da Europa, ou não? E agora, o que o mundo... E é aí que está o erro, por exemplo, de países como o Brasil e outros, e de porta-vozes como o vice-presidente Alckmin. Eu acho que a questão não é só lutar por transferência de dinheiro, é, sobretudo, por abrir as economias dos países desenvolvidos para os países pobres e em desenvolvimento, porque eles são fechados para isso. O Trump quer taxar em 100% agora. E, sobretudo, eu também... já passou da hora de
rever essa questão de imigrantes. Por que existe gente querendo sair desses continentes? Porque vive na miséria. Por que vive na miséria? Olha, os países foram espoliados até a última gota durante centenas e centenas de anos. E pera, você tem uma série de países que também são pobres e se desenvolveram ao longo do tempo. Uma Coreia série. do Sul, Japão, países asiáticos de uma maneira geral, Singapura. Então, peraí. Quando é que o Japão foi pobre? Hã? Quando é que o Japão foi pobre? O Japão, antes, 100 anos atrás, o Japão, Guerra Mundial, em mas tudo bem. 1905, Vamos pegar já invadia Guerra Mundial. Manchúria, já invadia Mas peraí, tomou duas bombas atômicas, bombas atômicas e se reconstruiu sendo, durante muito tempo, a segunda potência econômica do planeta. Marshall e tal, mas Coreia do Sul, país agrário na década de 70, se tornou uma potência econômica. Singapura, país paupérrimo no início do século XX, também se tornou uma potência. Então fica essa ideia de que tem o explorador. Você tem mais ou menos meia dúzia de países na Ásia. E eu digo mais. Ainda, por mais que a colonização tinha sido perversa para os países africanos, ainda você mantinha um grau de estrutura e de mínimo funcionamento desse país. Na hora que você acabou... Não, na hora que você acabou de vez com essas instituições, desabou, virou um caos aquilo ali. Eu tenho certeza que alguns países até prefeririam... tinha escravidão, assim, roubaram tudo que tinha de matéria-prima. Roubo. Eu não estou... Quer dizer, esse roubo jamais foi O que eu estou querendo dizer é que não vieram novas estruturas, né? Corrupção interna. Então não é só uma culpa de que tem lá o colonizador malvadão. Não é só isso. Não é só uma culpa, mas o colonizador malvadão... Mas não dá para ficar com esse discurso... Roubou até a última Mas não dá para ficar com esse discurso ad eterno para justificar a pobreza dos países. Eu concordo contigo, senhores. Concordo contigo, mas qual foi a compensação que os países tiveram? Bom, rapidamente, Segredo, eu vou trazer a palavra. Pode falar. Só para... O nosso repórter está parado lá, ele vai parece que vai falar sobre chuva, está com medo do temporal, mas a gente já vai com ele. Calma aí, Misael. Fala, Segredo. Eu não lembro se foi o FMI ou o Banco Mundial que fez um trabalho que 7,6% do PIB da América Latina, sobretudo, se perde por causa de corrupção. Bastaria que o ministro Haddad aponte a diminuir a corrupção daqui, porque imaginando que seja 7,6%, se eu não estou fazendo a conta errada, daria 760 bi. Aí teria dinheiro para tudo quanto é lado. A quem ele quer taxar? Bilionários, superfortunas, megalofortunas. Aonde que estão esses bilionários? Nos países capitalistas. Não estão em outro país. E quando você fala, não, deve ter algum chinês, algum russo, que me mostre aí um russo que conseguiu isso sem roubar de alguém. Se for um chinês, está o Estado presente, porque não tem empresa que não tenha participação do Estado. Então, aonde que ele está apontando? Ao capitalismo. E essas pessoas pobres de países em desenvolvimento, ou países pobres, como a África, vão para onde? Por que não vão para Cuba? Por que não vão para Nicarágua? Por que não vão para a Venezuela? Não, eles têm que ir para quem roubou eles. Eles têm que ir para quem roubou eles. Tá, ok. Se o Reino Unido roubou, se a França roubou, se a Alemanha roubou, eles estão passando eles vão lá para onde? Crítica, mas atenção com a China. A China, nesse ano, se crescer 4% é muito. E está decrescendo o crescimento demográfico da China. Vai ter um problema muito sério aí pela frente. E aí, como que vão resolver essa parada? Cobrando de quem? Vai ser Haddad que vai resolver a parada da China? Pelo amor de Deus.